Olá, meus amigos, um bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Muito obrigado àqueles que nos têm seguido aqui no canal do YouTube, aqueles que têm visto os nossos vídeos. Gostaríamos de vos agradecer e gostaríamos também de vos convidar a partilhar com outros estes vídeos para que a palavra de Deus possa também ser de uma forma simples, da maneira que eu explico, que é uma forma simples de ser também expandida e passada para outras pessoas que ainda não conheçam e que também possam conhecer mais acerca das profecias. Sim, porque neste momento temos estado a estudar as profecias do livro de Daniel. Temos estado nestes últimos dias a falar sobre o capítulo 7 do livro de Daniel e, se bem se recordam, já falámos então neste capítulo 7 de alguns reinos que Daniel teve durante um sonho da noite, reinos com os quais Daniel, aliás, sonhou durante a noite e através de vários animais familiares com características bastante estranhas. Já sabemos então que 4 desses reinos já terão passado. Quem ainda não viu o vídeo anterior pode voltar ao vídeo anterior. Está bastante explicativo relativamente a estes 4 reinos. Neste momento chegamos então à besta. É uma besta estranhíssima também, com a qual Daniel sonhou, que tinha 10 chifres. Sabemos também que esses 10 chifres correspondiam a seguir à Roma imperial, significavam então as 10 tribos bárbaras que atacaram a Roma imperial e que acabaram por destruir o poder de Roma e acabaram também por mais tarde dar origem a outros países como a Inglaterra, a Espanha, o nosso Portugal e enfim, todos esses países que hoje conhecemos com outros nomes, mas que foram inicialmente dominados por tribos bárbaras após a queda do Império Romano. Também, se bem se recordam, falámos que destes 10 chifres, 3 deles foram arrancados, e o que significa que 3 dessas tribos foram então derrotadas. Se bem se recordam, esses 3 chifres correspondem às tribos bárbaras arianas, érulos, vândalos e ostrogodos, que o sistema papal, aquele chifre pequeno, aquele chifre que cresceu derrotando 3 deles, portanto estas 3 tribos, extinguiu para que pudesse ter então supremacia. Este sistema papal, identificado não só por Martinho Lutero, como também por Isaac Newton já no seu tempo, portanto não é uma identificação dos tempos de agora, já foi identificado no passado por estes grandes investigadores, por estes grandes cientistas, e neste caso religioso, Martinho Lutero. Quem não sabe daquilo que Martinho Lutero realizou na sua época e também da sua imposição contra o governo de Roma. Sabemos também que a última tribo a ser extinta por este sistema foram os ostrogodos, em 538. E porquê que é importante esta data? Vamos ver a importância desta data, porque vamos fazer uma contagem dos tempos que ficámos ontem de fazer, do tempo, tempos e metade de um tempo. Vamos só aqui recordar na nossa Bíblia, no livro de Daniel, na Bíblia online, então estas coisas que estamos a dizer e que acabamos de citar. Vamos recordar aqui no livro de Daniel, no capítulo 7, quando então Daniel pede explicação ao ancião de dias o significado daquilo com que ele estava a sonhar. E no versículo 19 ele diz o seguinte: então quis saber o significado do quarto animal, diferente de todos os outros, e o mais aterrorizante, com os seus dentes de ferro e garras de bronze. O animal que despedaçava e devorava as suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Também quis saber sobre os 10 chifres da sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram, o chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância. Portanto, temos aqui o tal chifre que cresceu abatendo os outros 3 chifres, então as 3 tribos bárbaras que mencionámos há pouco.
Enquanto eu observava esse chifre, guerreava contra os santos e os derrotava, até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. Chegou a hora deles tomarem posse do reino. E ele me deu a seguinte explicação: o quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra, será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino, depois deles um outro reino se levantará e será diferente dos primeiros 3. Portanto, está aqui a explicação então dos 10 chifres. Já demos então a indicação que tinha a ver com as 10 tribos bárbaras. Dá aqui a indicação deste reino, que nós já identificamos também como sendo o sistema papal, a Roma espiritual, que apareceu derrotando então estes três chifres, estas 3 tribos bárbaras mencionadas. E diz aqui no versículo 25, falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos e tentará mudar os tempos e as leis. Na verdade, também já demos a indicação de quais foram os tempos que foram mudados, nomeadamente a nível do calendário, que o calendário inicialmente os meses tinham 30 dias, passaram para 31, 30, e depois temos também a alteração do pôr do sol, do dia para a meia-noite, e temos também a alteração das leis, das quais já falámos também no vídeo anterior. Se tiverem dúvidas é só voltarem ao vídeo anterior. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Em algumas Bíblias diz por um tempo, 2 tempos e meio tempo. Mas o tribunal o julgará e o seu poder lhe será tirado e totalmente destruído para sempre. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu será entregue nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo, e o reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. E este foi o fim da visão, e Daniel ficou aterrorizado por causa dos seus pensamentos, e o seu rosto empalideceu, mas guardou essas coisas com ele. Reparem que Daniel deve ter ficado bastante assustado, se já era difícil ter a opressão durante os anos de cativeiro que eles tiveram no exílio, cerca de 70 anos, então cerca de 1000 e tal anos de exílio seria uma situação muito complicada, porque é o que dá a indicação aqui na profecia, que os santos seriam perseguidos. Então vamos aqui a esta mensagem relativamente ao tempo, tempos e meio tempo. Considerando que na mensagem profética do livro de Daniel o tempo corresponde a um ano, e isso podemos ver onde? Podemos ver no capítulo 11 de Daniel. Vamos então abrir aqui o capítulo 11 de Daniel, porque, como nós já dissemos várias vezes, a Bíblia explica-se a si própria, não se inventa nada. No livro de Daniel, no capítulo 11 e no versículo 13, diz o seguinte: pois o rei do norte reunirá outro exército maior que o primeiro, depois de alguns anos voltará a atacá-lo como um exército enorme e bem equipado. Penso que esta não será a melhor tradução, mas vamos ver aqui na Bíblia escrita como é que está escrito. Só aqui confirmar na nossa versão imprimida, para vermos aqui a diferença em termos da impressão que nós temos. Ora, Daniel 11. Efetivamente, se nós verificarmos aqui noutras Bíblias, conseguimos perceber melhor a relação dos tempos com o ano. Portanto, no livro de Daniel, no capítulo 11 e no versículo 13, diz o seguinte: porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira,
e ao cabo de tempo, tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e abundantes provisões. Portanto, temos aqui a indicação relativamente aos anos, aos tempos que correspondem a anos. Aqui, não sei porque nesta Bíblia que estamos a ver, foi suprimida a palavra de anos, de tempos, aliás, de tempos. Ok, voltando novamente então ao capítulo 7 de Daniel. Temos então a relação de tempo que corresponde então a um ano. E neste caso nós temos aqui 3 tempos e meio. Ou seja, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 3 tempos e meio, que significariam então 3 anos e meio. Este mesmo período de tempo aparece no livro de Apocalipse e só a partir do livro de Apocalipse é que nós conseguimos tirar a relação de quanto tempo é que efetivamente este poder iria governar e iria então ter domínio sobre perseguir então os tempos do Altíssimo, os santos do Altíssimo. Ok, estávamos então aqui. De qualquer forma, vamos ver no livro de Apocalipse. Vamos ver então aqui no livro de Apocalipse. Vamos tentar encontrar aqui a relação no capítulo 11, no versículo 3, que diz o seguinte: darei poder às minhas 2 testemunhas e elas profetizarão durante 1260 dias. Temos aqui uma indicação de 1260 dias. Vamos verificar aqui também no versículo 12, no capítulo 12, perdão, e no versículo 6. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para ali a sustentarem durante 1260 dias. Estamos aqui a falar de perseguição. Não vamos ver muito o contexto do livro de Apocalipse, porque não é o âmbito deste estudo. No entanto, aqui estamos a falar que a mulher, que é a igreja de Deus, o povo de Deus, estaria então a fugir de alguém que a perseguia durante 1260 dias. Também vamos verificar aqui no capítulo 14, no capítulo 13 e no versículo 5, à besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ora bem, 42 meses. Voltando ao nosso livro de Daniel, que é o livro que nós temos estado a estudar, ao capítulo 7, reparem, lemos agora nestes capítulos de Apocalipse, nos versículos que lemos, uma relação de perseguição da mulher, que significa em profecia a igreja, ou seja, o povo de Deus, que seria perseguido durante 1260 anos. Depois temos também ali uma referência de 42 meses. 42 meses, se nós verificarmos a relação de cada mês pelo número de dias que os meses tinham antigamente, portanto, antes de haver esta alteração que foi feita também pela própria Roma Papal, temos 42 meses vezes 30 dias, que vamos verificar que dá 1260 dias. Portanto, 42 meses, 1260 dias, 3 anos e meio vezes 2 meses, dão também 42 meses. Então, 1260 dias, porquê? Por 1260 dias, considerando que na profecia um dia profético equivale a um ano literal, isto também já verificamos anteriormente noutros vídeos, mas podem depois consultar Números, capítulo 14, versículo 34, e o livro de Ezequiel, capítulo 4, versículo 6 e 7. Estes 1260 dias proféticos representam, na realidade, 1260 anos literais. Recordam-se de há pouco termos falado quando a última tribo foi extinta, aquele último chifre foi extinto da besta, e depois cresceu um outro chifre que
proferiria palavras contra o Altíssimo, e esse chifre então teria eliminado 3 tribos. Esta última tribo a ser extinta pelo sistema papal foram os ostrogodos, se bem se recordam, como dissemos, em 538 d.C. Ora, somando na história 538 d.C., somando os 1260 anos, vamos dar ao ano de 1798 d.C. A partir de 538 começa então este domínio do sistema papal, que é dado então a Roma, e este domínio dura então exatamente 1260 anos. 1260 anos, chegando então ao ano 1798, para aqueles que conhecem bem a história, o que é que aconteceu neste ano? Neste ano, o general Berthier, ao serviço de Bonaparte, e que o substituía da parte da França no exército da Itália, recebeu instruções para prender o Papa. Assim, o Papa Pio VI foi preso em fevereiro daquele ano e levado a Florença. Termina então aqui o domínio da supremacia papal dos 1260 anos, que fala aqui então no livro de Daniel, também no livro de Apocalipse fala isso, porque acabamos de ler uma profecia que nos falava efetivamente da perseguição da Igreja, do povo de Deus, durante 1260 anos, e termina então em 1798 este período. Agora reparem, no livro de Apocalipse, não vamos ler agora, mas diz que nesta data, então, este poder receberia uma ferida mortal e que depois essa ferida mortal seria curada. Foi exatamente em 1798, de acordo com aquilo que a profecia diz, não só no livro de Daniel como no livro de Apocalipse, que existiu então um ataque a este sistema papal, e que acabou depois, mais tarde, por ser curada. Temos então aqui a explicação do tempo, 2 tempos e metade de um tempo, do livro de Daniel, que ficamos então de explicar neste vídeo. Espero que tenha sido esclarecedor. De qualquer forma, a explicação desta profecia, existem vários vídeos sobre ela, existem vários escritos, documentários, é só pesquisarem se quiserem confirmar aquilo que acabamos de dizer, mas estamos a falar de profecias, não apenas de profecias de um livro das Sagradas Escrituras, estamos a falar efetivamente de coisas que aconteceram na história e que são do conhecimento da maior parte das pessoas. Na Idade Média, efetivamente, a Igreja Católica perseguiu muitos crentes. Muitos crentes foram queimados, alguns denominados de bruxas, outros de feiticeiros, enfim, nas fogueiras. A Igreja Católica, há uns anos atrás, emitiu até um pedido de desculpas relativamente àquilo que tinha acontecido na Idade Média. Portanto, isto não é nada inventado, não é novidade para aqueles que conhecem a história, que acompanham estas situações. Mais uma vez, dou ênfase ao fato de que a novidade para aqueles que estão a ver este vídeo pode apenas estar no simples fato de não saberem que tudo isto está escrito nas Sagradas Escrituras e que foi profetizado e dado aos profetas muito tempo antes de tudo isto acontecer. Reparem que o Estado do Vaticano, que foi mais tarde formado em 1929, quando o Papa Pio XI o ditador Benito Mussolini, era Pio, de qualquer forma. Fiquei com a ideia que o Papa se chamava Pio. Estou aqui com uma dificuldade nos livros romanos. É X e mais um. Ele e o ditador Benito Mussolini assinaram o Tratado de Latrão, que previa então um Vaticano como um Estado independente.
e receber então também uma indemnização pela perda de território durante a unificação alemã e em contrapartida a Igreja Católica teve que abrir mão de algumas terras conquistadas na Idade Média e também teve que reconhecer a Roma como capital da Itália. Portanto, em 1929 foi então dado o poder novamente à Igreja Católica Apostólica Romana como uma entidade estabelecida e com uma cidade própria para ela, que é a cidade do Vaticano. Mais tarde, em 1947, foi assinado o Tratado de Latrão, que passou a fazer parte da Constituição e o Papa teve então que jurar neutralidade sobre termos políticos. Enfim, temos aqui... eu estou a ler aqui relativamente na internet relativamente à história do mundo, portanto estamos a falar mais uma vez e volto a frisar que estamos a falar de situações que aconteceram no passado e que estão escritos e que estão registados nos livros de história. Relativamente a esta entidade, a este sistema do papado, vamos só aqui concluir então que um exame superficial da história revela que após o colapso do Império Romano que ocorreu por parte dos bárbaros do norte, o bispo de Roma se aproveita desta derrota das 3 tribos bárbaras, estabelece então o seu único poder em Roma a partir de 538 d.C. Ele adota diversas funções institucionais e políticas do imperador romano e daí surge então aquilo que chamamos hoje o papado ou o sistema papal, investido de poder temporal, religioso e até ser deposto no ano de 1798, como falámos há pouco, por Napoleão. Isto não põe fim, no entanto, a Roma, porém põe fim àquele período específico de perseguição. Reparem que a profecia também diz que este sistema preferiria palavras contra o Altíssimo. Nós já falámos de algumas situações que foram mudadas, dos tempos, do tempo do calendário lunar que foi mudado. Falámos também relativamente às leis que foram mudadas da lei de Deus, ao 2º e ao 4º mandamento, e também ao 10º mandamento que foi dividido em 2 por causa da supressão do 2º mandamento, da adoração das imagens, mas existem outras coisas que ao longo do tempo foram introduzidas, como por exemplo o purgatório, a penitência, a confissão a um sacerdote, enfim, várias mudanças que foram introduzidas com este sistema papal e que estão então indicadas como a introdução de blasfémias contra a palavra de Deus. Isto porquê? Porque tudo isto que foi introduzido pelo sistema papal, ainda que a Igreja Apostólica Romana dê a indicação que tem a autoridade de Deus aqui na Terra para fazer basicamente o que bem entender, que é isso que eles dão a indicação, a verdade é que Jesus diz que a sua lei não muda e Deus não muda, portanto se Deus não muda não há homem algum que possa mudar o que quer que seja da palavra de Deus e não há bases nenhumas nas Sagradas Escrituras para estas alterações, de forma que não há razão para que elas tenham sido introduzidas. Sabem que quando eu tive acesso a estas informações, há uns anos atrás, fiquei primeiro revoltada por nunca ter tido acesso a elas e segundo também com alguma vontade de explicar a outros aquilo que eu descobri e aquilo que estudei através das Sagradas Escrituras. Não é fácil sair de um regime ou de um sistema ao qual estamos habituados de adoração. No entanto, se nós servimos verdadeiramente a Deus e se queremos de fato andar de acordo com os seus caminhos, temos que ler o que está escrito de fato nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada, e não andar de acordo com aquilo que a história dos nossos pais, os nossos avós ou a cultura diz. Porque se queremos ser salvos e um dia estar com Jesus no céu, temos que conhecer verdadeiramente a sua doutrina e as suas leis. E é por isso que estes vídeos chegam até vós e eu espero que de fato façam alguma diferença. Deixem nos comentários alguma indicação de que realmente estão a fazer alguma diferença nas vossas vidas, os que estão a acompanhar este estudo. Faço o melhor que posso, não sei muito, mas o pouco que sei partilho convosco. De qualquer forma, também, mais uma vez, apelo para que possam partilhar estas mensagens para que outros que ainda não conheçam as verdades sobre as Sagradas Escrituras possam conhecer. E como diz
como diz Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tenham todos um bom dia, é o meu desejo para todos aqueles que acompanham estes vídeos.